Bom, a grande pergunta é, professor, cadê os exercícios, né? É importante vocês saberem, né, que toda essa parte que eu estou iniciando aqui, eu iniciei com duas questões resolvidas, né, mas eu estou partindo para essa elucidação, que é exatamente a minha vivência prática, né, que vai levar vocês a resolverem com mais facilidade os exercícios. Tá? Então essa é a ideia. E um desses assuntos, né, que realmente, né, causam confusão, exatamente é por isso que eu estou... E eles estão nos exercícios, inclusive, de concurso. Tá? Eu só estou alertando para vocês. Né? Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos falar, né, o que é temperatura, pressão, massa específica, de estagnação. O que é estagnação? Né? É o fluido que não está em movimento. Né? Então essa palavra estagnação, em inglês é stagnation. Né? Você tem stagnation pressure, por exemplo, pressão de estagnação. Tá? É quando a energia cinética, né, a velocidade é nula. Tá? Então nós vamos ver um exemplo aqui interessante, tá? E nós vamos mostrar depois por que eu estou dando esses exemplos. Né? Nós vamos aplicar isso aí. Tá? Então aqui eu vou minimizar, né? Vou pegar minha imagem, né? Nunca se esquecendo, né? Senão a imagem grava por cima. Tá? Aí eu quero que apareça o meu Smooth Draw. Né? Aqui, né? Olha só, força e pressão de estagnação. Sempre eu falo, pressão não é força. Tá? A unidade de pressão é força sobre área. Né? A lei de Newton, né, ela envolve a pressão, né, como força. Né? Tá? Então isso é muito importante vocês saberem disso aí. Tá? Bom, eu vou aqui usar, né, a primeira lei da termodinâmica. Né? Primeira lei. Então eu vou colocar aqui, ó. Primeira lei. Opa, deixa eu colocar um branquinho aqui. Né? Sistema aberto. Tá? Então, primeira lei. Primeira lei da termodinâmica. Termodinâmica. Né? Sistema aberto. Professor, e sistema fechado? É exatamente a termodinâmica em si. Quando nós estudamos termodinâmica, nós vamos tratar de sistema aberto e sistema fechado. Tá? Aquele que não atravessa a massa pela fronteira. Isso que é sistema fechado. Sistema aberto que atravessa a massa. Então, nós vamos fazer as hipóteses, né? Isso aqui é importante, hipóteses simplificadoras. Simplificadoras. Então, primeiro, né? Escoamento permanente, vírgula, tá? Vou colocar assim, tá? Incompressível, né? Bom, aqui, ó. Variação da energia potencial desprezível. É importante, né, não confundir desprezar a energia com desprezar a variação. Né? Até eu coloco aqui, né, G, né, Z2 menos Z1, né, vou colocar um ρ aqui, né, é praticamente zero, porque, no caso, né, o ρ aqui é muito baixo. Tá? Então eu estou desprezando a variação da energia potencial. Tá? Então aqui, ó. Sistema isotérmico, né? Isotérmico, que implica que a variação da energia interna, né? Eu gosto sempre de colocar as duas unidades, tá? É praticamente zero também. Tá? O que implica, né, que
H2 menos H1, né, vai ser o 2 menos o primo, mais P2 menos P1 sobre ρ. Certo? Isso aqui vai ser 0. Tá? Isso aqui é 0, tá? Porque a variação é 0. Tá? Então, nós vamos empregar, né, tá, a primeira lei da termodinâmica, certo? Depois vou colocar outras hipóteses aqui, tá? Q ponto menos W ponto de eixo, né, shaft. Vou colocar menos ou mais, tá? Nós já fizemos o exercício. O que interessa é se é bomba, o resultado aqui é mais. Se é turbina, né, o resultado aqui é menos, tá? Então isso aqui é igual, né? Custa nada escrever, certo? Aqui, volume de controle da energia total, né? Que é a energia interna, mais energia cinética, mais energia potencial, né? Eta, né? ρdV, né? Mais integral na superfície de controle. Agora, atenção aqui, né? Que eu já fiz a diferença aqui, certo? Então, eu vou ter, né, P2 menos P1, né? Aqui eu estou considerando, né, escoamento de uma tubulação, tá? Seção 1 e 2, tá? Sobre ρ mais, aqui, ó, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2, né? Mais G V2 menos V1, certo? Aqui eu já fiz tantas vezes, tá? Que eu vou multiplicar isso aqui, né? Aqui, ó, por M ponto, tá? Eu já fiz aqui, né? Os sinais, é como se eu tiver, como não, né? Isso aqui é aplicado a uma entre os pontos 1 e 2, tá? Eu tenho um escoamento, eu vou colocar aqui, né? Tem um escoamento, né, entre os pontos 1 e 2, seções 1 e 2, tá? Então, o 2 sai, né, e o 1 entra, tá? Tudo bem. Então, essa parte aqui, né, eu já falei que eu vou abandonar, né? Aqui, ó, né? Certo? Isso aqui igual a zero, atenção, isso aqui é 0, né? Então, essa relação aqui é igual a 0, tá? Como a vazão é diferente de 0, né, isso aqui implica que eu tenho aqui, evidentemente, né, eu tenho o adiabático, né, adiabático, isso aqui é 0, né, entra na hipótese aqui, né, e aqui não tem trabalho de eixo, tá, é 0. Tá? Então, eu tenho essa relação aqui igual a 0, eu tenho P2 sobre ρ, né? ρ é constante, né? Escoamento incompressível, né? Mais a energia cinética ao quadrado sobre 2, né, igual a pressão em 1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2. Atenção, um fato interessante é o seguinte, tá? Aqui, né, eu coloco, né, aqui é viscoso, tá? É a energia, né, despendida, né? Geralmente, quando você coloca aqui, eu não fiz hipótese nenhuma, né? Você coloca aqui mais perdas, né? Mais perdas. Que é exatamente a perda, né? Ela é proveniente desse termo aqui, né? Aqui é igual, tá? Esse lado de esquerda é igual ao lado direito, tá? Então você tem mais perdas aqui, tá? Essa é proveniente, né, das perdas viscosas, perdas na tubulação, né, nos joelhos, tá? Quando você tem escoamento sobre tubulação, tá? Então eu vou, nesse caso aplicado aqui, eu vou abandonar as perdas, tá? Então eu tenho aqui, eu posso colocar, né, isso aqui vai ser igual a P sobre ρ
mais V ao quadrado sobre 2 igual a uma constante. Né? Uma constante. Tá? Porque essa soma em 2 é igual a 1, né? Em qualquer seção ela é constante. Onde eu vou aplicar isso aqui? Olha que interessante. Ó. Eu vou aplicar isso aqui, né, numa tabela, né, parece uma tabela aqui de basquete, certo? Ela está fixa aqui no chão. Né? E aqui eu vou ter, por exemplo, né, eu vou ter o ponto 1, né, aplicando isso aqui, né, eu vou ter essa soma em 1. Tá? O que vai acontecer? Eu tenho um escoamento, né, um escoamento, o escoamento todo ele, tá? Ó, é uniforme, tá? Vai bater nessa placa aqui, né? Cuja área é A. Isso aqui é a área A. Tá? A metros quadrados. Pronto, já sabe que é a área. Né? No sistema internacional. Tá? Olha que interessante, olha que interessante. Essa parte da placa aqui, eu vou chamar de zero. Vocês vão ver por quê. É zero, tá? Número zero. Vamos aplicar essa relação aqui, tá? Como eu tenho que tirar a figura, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, né, desse lado aqui, ó, deixando a figura para vocês verem ali, né? Então eu vou fazer aqui, né? Olha só. Vamos aplicar ali, ó, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre ρ igual a P0 sobre ρ mais V0 ao quadrado sobre 2. Tá? Isso aqui é igual, né? Eu vou apagar aqui só para, em vez de colocar do outro lado, né? Até vou colocar, não tem problema. Ó, vou colocar aqui, né? Vai sumir um pouquinho a figura, né? Eu vou colocar aqui, né? Ó, igual a constante. Que é exatamente essa relação aqui, sob essas hipóteses todas aqui, tá? Sem perda, sem nada. Acontece, aí que está, né, geralmente existe uma pequena confusão, é pequena, não é tão elevada não, tá? Que é o seguinte, quando o escoamento atinge essa placa, né, a placa, né, ela está fixa, ela não se move, tá? Aí que está a confusão. Quando o escoamento bate na placa, tá? A velocidade na placa é zero. Certo? É zero. Né? Então, eu chamo, né, no caso, depois eu vou falar, vou chamar depois. Tá? Então é o seguinte, a placa não está se movendo. Então o escoamento, né, quando ele atinge a placa, a velocidade do escoamento é zero, porque a placa não está se movendo. Então, gente, aqui, ó, essa velocidade, naquele caso, né, ela é zero, ela é nula. Repara, eu tenho duas parcelas aqui, essa parcela e essa. A soma, tá, vai ser igual a essa parcela, que é diferente, né, vou colocar aqui, essa parcela aqui, né, e é igual a uma constante. Igual a uma constante. Olha só, igual a uma constante. Evidentemente que esse valor aqui, ó, até vou colocar até na mesma cor aqui, ó, esse valor aqui, ó, é igual a minha constante, né? Porque essa aqui é zero. Não é? Então esse valor aqui, né, é o valor máximo, né? O valor máximo. Não é? Ó, eu tenho a soma aqui, por exemplo, suponha que a constante, tá, seja igual a 10. Tá? Suponha igual a 10. Aqui, né, suponha que eu tenha, aqui, ó, eu vou colocar até na mesma cor ali, ó, aqui eu tenha 6 e aqui eu tenha 4. Né? A soma dá 10. Esse valor aqui, ó, né, é ele mais zero, ele só pode ser 10, né? Certo? Que é o máximo valor que tem. Por isso que essa pressão aqui, né, é o valor máximo ou, né,
a pressão máxima, tá? Onde a velocidade é zero. Tá? Então eu digo que, opa, vou colocar uma cor aqui branca, certo? Vou apagar aqui. Eu digo, né? Vou colocar até a mesma cor que eu coloquei ali, vou colocar verde, ó, verde. P0 é a pressão de estagnação. É onde a velocidade do fluido é zero. Tá? Bem claro isso aí. E é interessante, né, que a pressão de estagnação, né, no caso, né, acarreta se obter, é melhor, né? Vou colocar a obtenção, pronto. Acarreta a obtenção da pressão em né? Certo? Vírgula, conhecida a velocidade em né? É lógico? Olha só. Se você tiver o P0, olha que interessante. Agora vou colocar até branquinho aqui, ó. Você tem aqui, ó, P1 sobre ρ, vou colocar bem, né? Não tem. Vou colocar aqui, ó, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado. Aqui é 1, tá? V1 ao quadrado. V1 ao quadrado sobre 2 igual, né, a P0. P0, tá vendo aqui, ó? P0. Se eu conheço esse e conheço esse, a soma, eu calculo, né, a obtenção de P1 sobre ρ, né? Calcular, obtido, né? Melhor. Calculado, colocando calculado mesmo, tá? Que eu calculei, tá? Calculado. Opa! Escrever devagar aqui, né? Calculado. Né? Certo? Com ρ conhecido, né? Eu tenho esse valor aqui, né? Eu tiro P1, né? Certo? P1. Então é assim que eu meço a pressão, tá? Eu tenho que arrumar uma forma, certo, de ter a pressão de estagnação, certo? Aí eu tenho a soma, né, que é a pressão de estagnação. Se eu conhecer a velocidade, né, eu tiro o P1. Também, agora aqui, ó, também, né, ó, por outro lado, olha que interessante, por outro lado, vírgula, P0 e P1 conhecidos, evidentemente, né, ρ, né, dado, né, o ρ do fluido é dado, certo? Isso aqui implica que V1 pode ser calculado. Olha como é que é fácil, ó. Eu tenho essa soma, né? Ó, eu tenho aqui, ó, P1 sobre ρ, né? Aqui eu tenho, ó, aqui está faltando um sobre ρ aqui, tá, gente? Aqui, ó. Isso aqui é banana, isso aqui tem que ser banana, tá? Senão não dá, né? Eu não posso escrever banana igual abacate. Deixa eu ver se eu coloquei aqui direitinho P0 sobre ρ, né? Aqui, ó, P0 sobre ρ, tá? Né? Então, tem que ter a mesma unidade, tá? Então, olha aqui. Vou abaixar aqui, né? Como é que eu calculo V1, né? Aqui eu tenho, ó, P0 sobre ρ, né? Menos P1 sobre ρ é igual a V1 ao quadrado sobre 2. Certo? Então eu tenho
que V1 ao quadrado vai ser igual, né, a 2 vezes, certo? Vou colocar assim, 2 sobre ρ, né, que multiplica P0 menos P1. Né? Então, meu V1 vai ser igual a raiz quadrada, né, de 2 sobre ρ é a massa especial do fluido. Se for água, vai dar 1000, né, quilos por metro cúbico. Né? Se for ar, aproximadamente 1,2 quilos. E se for mercúrio, né, é 13,6, né, superior, né, ao ρ da água. Tá? Isso é de cabeça aí, né, de vivência de laboratório. Né? Aqui vai ser P0 menos P1. Então, se eu conhecer, olha que interessante, se eu conhecer essa diferença, conhecer o fluido, eu calculo, né, a minha velocidade. Exatamente nesse ponto 1 aqui. Ó. Exatamente nesse ponto 1 aqui, que eu vou levar para cá. Vou aumentar ali. Exatamente nesse ponto 1 aqui, ó. Eu posso ter a velocidade dele. Tá? Mais interessante ainda, com uma grande observação, tá? Imagine que eu tenho uma tubulação, ó, tá? Aqui, né? Então eu vou apagar aqui, né? Aqui eu tenho, né, meu perfil de velocidade. Tá? Ó. Aqui eu tenho meu perfil de velocidade. Ó. Tá? Aqui eu tenho, né? Pô, aqui. Olha só. Né? Olha só o que eu vou dizer para vocês. Essa região, tá, é efeito viscoso elevado. Então, não se pode empregar a relação. Qual é a relação? Aqui, ó, no caso, né? Coloquei aqui. Tá, não interessa, tá aqui, ó. Você de cabeça, mas só para você ver. Eu não posso empregar essa relação para calcular a velocidade nesses pontos, porque aqui, né, foi feita a hipótese, olha só, a hipótese da ausência do efeito viscoso. Olha como é que a prática ajuda, a teoria ajuda a prática. Aí o que acontece? O cara está lá no laboratório, né? Ele quer o perfil de velocidade numa tubulação aqui, né? Ele quer. Aí ele vem com o equipamento, depois vou falar, ele vai medir aqui, ó. O número que ele obtiver aqui é longe da realidade. É longe da realidade. Porque ele está usando um equipamento, por exemplo, baseado numa hipótese que ela não se aplica aqui, ó, não adianta. A mesma coisa eu tenho aqui, por exemplo, né, o perfil, né, um aerofólio, né, um exemplo, tá, um perfil de uma asa aqui, né, aqui, ó, certo? Aí ele quer medir a distribuição de velocidade aqui, né, ó, aqui, ó. Essa região próxima à parede, né, ela não é condizente com as hipóteses para empregar isso aqui, ó. Não é, pô. E nem, né, essa esteira aqui, né? Aqui tem uma esteira aqui. Né? Aqui você não aplica Bernoulli, ó. Bernoulli. Ó. Eu vou colocar um azul aqui, né? Ó. Nada de Bernoulli aqui, tá? Nada de Bernoulli aqui, ó. Bernoulli. Ó. Nada de Bernoulli aqui.
entendeu? Aí, repara, você monta um laboratório, isso eu quero dizer para vocês, tá? Se você não sabe a teoria por trás, você está empregando fórmula, tá? Que não tem nada a ver com o ponto, né, o que está ocorrendo em determinado ponto, porque as hipóteses foram outras. Tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Tá? É que eu alertei muito, né, a área médica quando eu gravei 28 vídeos sobre ciclo cardíaco, só sob o ponto de vista, né, de fluido. Eu não me meto porque eu não conheço absolutamente coisa alguma da área médica. Tá? Sou zero. Mas a hemodinâmica eu conheço. Eu substituo o sangue pelo ar ou pela água, né, as equações são as mesmas. Né? Tá certo? Então, aquilo que eu falo, são utilizadas fórmulas, tá, com hipóteses simplificadoras em regiões em que as hipóteses não são satisfeitas. Tá? Então, o que você está falando ali não tem nada a ver com a realidade. É só isso que eu estou alertando aqui. Tá? Então, eu vou parar por aqui. Tá? E na próxima aula nós vamos ver, né, qual o equipamento, né, que me dá essa diferença de pressão. Com a diferença de pressão, eu tenho minha energia cinética com a minha velocidade. Tá? Vai ser a próxima aula, com todos os conceitos que nós vimos até agora. Tá?